Shalom, amados! Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. Você é muito bem-vindo no nosso canal. Que Deus vos abençoe. E também, deixe aqui os seus comentários. Compartilhe os vídeos, são todos eles evangelísticos. Deus é sobre a sua vida. Shalom. E vamos para o vídeo. Pois bem, amados, estamos aqui novamente e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 13 de Marcos, no versículo 1 e 2. Nós iremos falar no tema dessa mensagem sobre a reconstrução do templo. Mas eu quero falar antes para que você possa entender este conteúdo. Olha, Deus é sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Nós vamos aprender muito. Então eu gostaria de estar convidando você para ir para esta passagem. Diz assim, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo de 1 a 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras de construções? Que pedras de construções? Estava admirando o templo, né? Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós sabemos muito, segundo no contexto da história, que os judeus foram muito apegados, desde a construção do primeiro templo, que foi feito por Salomão, e era uma das maravilhas do Antigo Testamento. Também quando foi destruído, este mesmo templo, destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E por muitos anos o povo ficou 70 anos cativo na Babilônia. E eles sonhavam em ter a reconstrução desse templo. Mas também, lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo de 1 a 9, nós vemos que o Senhor abençoa e dá uma palavra a Zorobabel e ao profeta Ageu ali, dizendo que seria reconstruído o templo, e eles vão reconstruir o templo. Mas esse templo que foi reconstruído foi de uma maneira mais humilde, de uma maneira mais simples. Mas ali o povo achava que ia ser uma construção faraônica, como foi na época, no caso de Salomão. Só que essa construção, ela foi bem humilde, feita de tábuas. Era como se fosse um barraco. Foi feito um barraco humilde, mas ele tinha uma importância muito grande. Porque uma coisa que nós temos trabalhado e nós aprendemos dentro da Bíblia, que o Senhor ele trabalha com a palavra e trabalha também com a parte de simbologias. O que é uma simbologia? É algo que parece e tem um algo por trás daquela simbologia. O templo primeiro era formoso, bonito, equipado, cheio de ouro, todo feito de pedras preciosas, assim, muito faraônico. Já o segundo templo, feito de madeira, simples. Por ser um templo, foi até tratado com desdém, pelos judeus, porque era muito simples, mas ali trazia uma tipologia. Porque lá em Isaías, no capítulo 53, diz assim que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sabe, não tinha beleza, nem parecer, nem formosura. Assim era o templo que Ageu fez. Esse era o templo que Ageu fez. E se nós formos olhar, quando Jesus começa aqui a conversar no capítulo 13 de Marcos, versículo 1 e 2, e também com passagens, nas outras passagens do livro de Mateus e no livro de Lucas, nós vemos que Jesus começa a falar do templo, que eles estavam tão preocupados com a religião da condição de adoração ao templo, e eles não perceberam que o templo principal que Jesus estava ali falando era o templo físico, ou seja, Deus não habita em santuário feito por mãos de homens, mas Deus habita dentro do templo perfeito, de um templo ali aonde foi dado através da condição do sacrifício perfeito. Olha que coisa interessante. Ageu começa a falar que havia construção e começa a relatar ali as madeiras, relatar ali os materiais, os insumos para poder construir o templo. Eles constroem um barraco e aquilo é tratado com desdém pelos judeus. E quando foi
500 anos depois, ali Herodes, o grande, né, que foi o primeiro tetrarca, ele assume a condição de rei da Judéia e constrói o templo, aquele mesmo templo que foi da época de Jesus. O templo foi ornado com ouro, muito como eu poderia dizer, uma obra faraônica também, né? Muito bonito, tal, mas não era isso que Jesus estava preocupado. Não era isso que a humanidade estava tão adentrada a ponto que um dos apóstolos falou: ó, Senhor, tá vendo essa construção? Perfeita, maravilhosa. Eles sentiam orgulho daquela construção que Herodes havia construído. E Jesus não estava olhando para aquela construção. Jesus estava olhando algo a mais. Às vezes a gente não consegue enxergar o verdadeiro valor de muitas coisas, porque só olhamos aquilo que está por fora. E nós temos que ver aquilo que está exatamente por dentro. E Jesus, muitas vezes, conversando com ele, olha, e eis que ele diz aqui no versículo 2, mas Jesus lhe disse: vê essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra e que não seja derribada. Jesus falou assim: olha, já estava profetizando. Olha, tá vendo essa construção que vocês adoram? Ela vai ser destruída. Mas outros momentos também Jesus havia dito assim: olha, e este templo será derribado em 3 dias, e em 3 dias será restituído. Jesus estava falando do templo que seria destruído. Os fariseus ficaram indignados. Os homens, como poderia dizer, os religiosos daquela época, os saduceus, fariseus, né, que eles não aceitavam de maneira nenhuma, o clero judaico não aceitava aquelas palavras, achava que Jesus estava ali dizendo que ia ser destruído o templo. Mas Jesus estava dizendo assim: olha, o templo ele será destruído em 3 dias, mas em 3 dias após 3 dias será restituído. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. O templo, não templo físico, não templo, parede, mas estava falando do corpo, aonde realmente Deus habita. E a Bíblia diz assim que Jesus era cheio do Espírito Santo. Amado, você está conseguindo entender a função do templo? Deus não habita em templo físico. Deus habita em templo. Deus não habita templo feito por mão de homens. Ali é um lugar onde nós nos encontramos, adoramos sim. Mas o lugar de templo, de adoração de Deus, está em você. E nós vamos analisar esse termo. Eu quero que você entenda a conotação disso que eu estou trazendo. Então os homens começaram a olhar de um lado para o outro, começaram a conversar, os apóstolos não entendiam muito daquilo que Jesus estava falando. Olha, o templo que foi feito lá no livro de Ageu era simples, humilde. Não dá referência a Isaías 53, não tinha beleza nem parecer de formosura, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ali estava realmente o sacrifício, o templo edificado por Deus. Ali estava o Cordeiro Santo. Que coisa tremenda! Aquele cordeiro que era para ser morto e ser sacrificado no templo, foi sacrificado no templo físico, mas na pessoa de Cristo. E ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si e deu a sua própria vida por amor a mim, a você. Olha que coisa tremenda, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Muitas vezes as pessoas olhando para o templo, eu tenho que ir para a igreja. A igreja é a parede física, mas o templo aonde Deus habita é você. Você é o templo onde Deus habita. O Espírito Santo está sobre você, porque Jesus falou: olha, de maneira nenhuma deixarei-vos órfãos, mas enviarei o Pai. O Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja aonde você estiver, estarei conosco. Olha, você é templo. Deus habita sobre a sua vida, meu amado, minha amada. Deus habita sobre você. Então, às vezes a gente fala assim: olha, mas fulano está lá bem arrumado, está de gravata, está de terno, está bem arrumado, está com a Bíblia. Isso não significa nada. Vestimentas.
Mas o que é mais importante é o que está dentro do coração. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido o seu testemunho? Como é que tem sido, como você tem representado Cristo na sua casa, no seu dia a dia, no seu emprego? Como você tem apresentado a Jesus na sua vida diária, cotidiana? Como você tem se apresentado a Jesus na sua maneira, na sua intimidade com Deus? Intimidade, eu digo assim, olha, não adianta apenas conhecer, é ter intimidade. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela vem de maneira quando você começa a ter um relacionamento maior, um relacionamento mais profundo com Deus. Ali você começa a ter uma realidade e começa a falar, olha, Pai. Quem é Pai? Pai somente um, Deus. O Senhor Jesus, Ele disse, ó, eu, Pai, somos um. O Espírito Santo sempre esteve desde a consumação do século. A Trindade Santa. Oh, aleluia, olha que coisa tremenda. Mas quando você tem um relacionamento, o filho, quando tem um relacionamento com o pai, ele consegue tudo com o pai. Amanhã é dia dos pais, amado. E eu quero dizer aqui que a felicidade a todos os pais no Brasil e no mundo inteiro, vocês sejam abençoados, que vocês sejam cada dia mais abençoados, e que o Senhor venha, aqueles que têm sido pai, cuidado, assim como Cristo também cuidou, assim como Deus teve o cuidado de cuidar de nós até este momento, que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, a função de pai vai muito além do que aquilo que a gente imagina. Olha, é como estamos falando aqui, o templo é apenas o templo físico, mas o lugar onde Jeová habita, onde Deus habita, é o templo. Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita em você. Então, muito cuidado, porque você foi feito pela mão do próprio Deus. Deus fez o homem e a mulher. Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas no templo que Ele fez com as suas próprias mãos, Ele habita. É você. Você foi feito pela mão de Deus. Você foi feito pelo Senhor. Desde o dia quando você foi ali confeccionado dentro do ventre, Deus já estava formando você carinhosamente para poder habitar dentro de você. Então diz assim o texto: quando os apóstolos começaram a entender, eles não entendiam muito assim acerca entre o templo físico e o templo que Deus estava falando, que Jesus estava falando, o templo carnal. Que templo carnal? Jesus estava falando do seu corpo. A Santa Ceia foi constituída por isso. Este é o meu sangue, que é representado no suco de uva, ou no vinho. Este é o pão. Pão é um alimento universal. Todo mundo come pão. No planeta Terra, pão é pão. Pão é um alimento universal. Este é o meu corpo, que é partido por vós. Olha só que coisa tremenda. O elo da aliança, a nova aliança, está no sangue e no corpo de Cristo. E após Jesus ter falado aos discípulos e aos demais, e ministrando muitas vezes, eles sem entender, Jesus falou assim: ao terceiro dia, esse templo será restituído. E não foi, amados? Os fariseus, naquela época, mataram o mestre. Era necessário se cumprir a palavra da promessa. Mas 3 dias depois, o templo foi restituído com poder e grande glória. Lá o livro de Hebreus diz assim, a palavra de Deus, que é algo tremendo. É muito interessante isso. Quando fala assim que todo o céu na terra e debaixo da terra se prostrarão perante ao nome do Senhor Jesus. Que coisa tremenda, restituído o corpo, restituída a autoridade. E hoje Jesus está à destra de Deus, aguardando só a sua vinda, e eu, e você, e nós aguardamos a vinda daquele que é maior, aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz o texto da palavra de Deus.
Olha o que o apóstolo Paulo, ele traz para nós acerca deste versículo. Diz assim: Primeiras Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amado, você é templo do Espírito Santo. Você é o templo de Deus. Deus habita no seu coração, na sua vida. Por isso, muitas vezes, a gente fala assim, os crentes não gostam disso, não gostam daquilo outro. Olha, não é isso. A gente preserva o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu faço com o meu corpo, porque o Espírito Santo habita aqui. O Espírito de Deus habita em mim. Um dia, o que é carne voltará à terra, vai virar pó, porque do pó veio. Mas o Espírito que foi colocado no fôlego de vida e que está dentro de mim, esse voltará a Deus. Amado, isso é com você e com todos, porque isso é necessário que se aconteça. Vós sois templo do Espírito Santo. E quando Jesus ressuscitou, Jesus mostrou isso para os apóstolos, dizendo, olha, tá vendo? Eu não falei para você que seria derrubado, mas que ao terceiro dia foi restituído o templo de adoração. E quando Jesus foi sendo levado ao céu, falou, olha, não saireis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse Pentecoste veio e até hoje tem abençoado as nossas vidas e derramado sobre nós a sua graça e o seu poder. Eu quero dizer, meu amado, meu irmão, que esse termo que nós estamos falando aqui sobre a reconstrução do templo, essa reconstrução, ela já foi feita. Agora estamos aguardando esse templo para estarmos com o Senhor. Esse templo físico vai chegar ao fim, como chega para todo mundo. Não ficaremos aqui de maneira nenhuma, vamos viver eternamente, não é isso. Mas o importante é que enquanto estiver aqui nessa terra, que seja morada do Espírito Santo, seja morada de Deus, a minha vida, a sua vida, e que Deus possa abençoar de maneira poderosa. Esse é o pedido do meu coração. Amém? Olha, se você gostou deste conteúdo, eu quero te convidar, viu, a você a divulgar este conteúdo. Pode compartilhar, ele é evangelístico. Talvez vai dar instrução para muitas pessoas. E você é muito bem-vindo ao canal. E você sempre será a pessoa mais importante, porque aquilo que nós estamos fazendo aqui é para o seu coração. Deus te abençoe e muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque os sininhos das notificações, deixa aquele like e compartilha, comenta. Nós estamos aqui para estar te abençoando sempre, tá bom? Que Deus vos abençoe. Shalom! E até o próximo vídeo. Sem esquecer, de segunda a sexta estaremos com orações diárias, de manhã, à tarde e à noite. Participe da oração e evangelize. Estaremos orando pela sua vida. Que Deus vos abençoe.